e vigiam. Atenção! A noite mais escura que eu já vi foi durante um verão numa vila remota no oeste da Uganda. A cidadezinha em que ficávamos não tinha eletricidade, então ela era iluminada à noite por pequenas fogueiras. As pessoas se reuniam à volta delas, conversando e rindo. Os seus rostos cintilavam na luz alegre. Mas uma noite foi inexplicavelmente calma. Alguns outros viajantes e eu saímos da casa de um amigo missionário e caminhamos cerca de 400 metros para a escola onde trabalhávamos. Essa pequena caminhada levou uma vida. O breu daquela noite não tinha lua nem estrelas. Eu balancei a minha mão a centímetros do meu nariz e não pude vê-la. Acendemos uma lanterna e 4 de nós nos agrupamos perto dela, a única luz por quilômetros. Ela iluminava cerca de 3 passos à frente, no caminho de britas, e depois o nada, por uma eternidade. Era como se pudéssemos cair da beira da terra. Tudo estava silencioso, menos o ruído esquisito da lanterna enferrujada, que balançava suavemente, e o coacho das rãs da noite. Eu estava morrendo de medo. Com medo do escuro, com medo do que estava fora da luz da lanterna, com medo de todas as coisas no céu e na terra que eu não podia ver. Naquele breu, cada sentido ficava mais aguçado. Na medida do possível, eu estava de vigia. Eu ouvia cada som com minha atenção focada. Eu notava cada tremelique da luz da lanterna, cada coacho de rã, cada som das minhas pisadas delicadas. Eu estava esperando para voltar para um lugar seguro, atrás de portas fechadas, ou para encontrar o que quer que estivesse nas trevas. Na próxima manhã, descobrimos que uma guerrilha do outro lado da fronteira, por causa de um conflito no Congo, tinha lançado um ataque mortal perto de onde estávamos. As fogueiras comuns da noite tinham sido apagadas, e todo mundo tinha se escondido nas suas casas, menos a gente. Eu nunca esquecerei aquela noite, ou a concentração forçada, a tensão incólume que vigiar no breu poderia gerar. Aqueles metros que andei é como vivemos as nossas vidas. Não podemos ver mais que alguns passos à frente. Não sabemos o que a próxima hora, muito menos o próximo dia trará. Eu me senti vulnerável naquela estrada escura. Não porque eu estava sob riscos maiores que o normal. Eu não sabia naquele momento da violência acontecendo ali perto. E ninguém chegou perto de nós, para falar a verdade. Mas porque eu estava no escuro, quase sozinha, sem as coisas das quais eu poderia depender para me sentir segura ou no controle. Na vulnerabilidade incansável de nossas vidas, nós não só choramos, nós vigiamos. C.S. Lewis disse, ninguém tinha me dito que o luto parece tanto com o medo. Como Lewis, eu descobri que o meu luto frequentemente se disfarça de ansiedade. As perdas que eu tive me fazem temer o que está por vir. Eu começo a pensar, não tira isso de mim não, Senhor, não tira isso de mim de novo. Porém, é claro, não podemos barganhar com Deus. Podemos escalar as alturas do conhecimento humano e ainda não saber o que vai acontecer no café da manhã de amanhã. Como um vigia noturno, não sabemos o que virá primeiro, um ladrão ou o nascer do sol. Entendemos quando o salmista diz que sua alma esperava por Deus mais do que os guardas pelo amanhecer. Salmo 136. Mas a nossa ansiedade é que não temos ideia de quando virá amanhã ou do que acontecerá conosco enquanto isso. Podemos apenas andar pela vida como andei por aquela estrada de britas, um passo de cada vez, perto dos nossos amigos, agarrados no círculo de luz que recebemos e confiando a Deus o que não podemos ver. Como cristãos, nós adotamos o vigiar como uma prática, até mesmo um dever. Estamos de olho à procura da graça. Nós proclamamos que mesmo na mais profunda treva há alguém em quem podemos confiar, que nunca nos deixará. Nós cremos que mesmo se o pior acontecesse, há uma solidez na beleza, no próprio Deus, que permanecerá. A nossa postura de espera não nega os horrores da noite, mas também aposta na chegada da manhã. O medo também nos faz ficar de olho, mas ao invés de procurar a alvorada, nós imaginamos apenas desolação. Nós presumimos que não haverá graça o suficiente para o que está diante de nós. O medo nos diz que não há ninguém em quem confiar nessa estrada escura. Na oração das completas, oramos por quem vigia. É claro, eu entendo isso literalmente. Oramos pelos guardas noturnos, pela polícia, pelos bombeiros e por quem quer que fique de olho no radar militar. Entretanto, quando faço essa oração, também oro por aqueles que esperam e vigiam sem saber o que está por vir. Neste sentido, todos nós somos os que vigiam. Se você já ficou sentada de noite, ouvindo atentamente um som que você não sabe bem o que é, ou prestando atenção nos medos da sua mente, então você sabe o que é vigiar. Vigiar é esperar. Mas vigiar envolve mais do que esperar. Não é o mal-estar entediante da fila de uma repartição pública. Envolve atenção, anseio e esperança. É aquela pessoa apaixonada, com um buquê na mão, procurando aquele rosto específico no aeroporto lotado. A mãe grávida alerta para os primeiros sinais do trabalho de parto, ou o amigo andando para lá e para cá, fora da sala de cirurgia. A postura constante do cristão é se inclinar um pouco para frente de antecipação. Esperamos que Deus haja, faça a justiça, apareça e resolva as coisas, seja de forma surpreendente e miraculosa, seja simplesmente mudando a situação. Esperamos que Deus cure os doentes, apazigue os conflitos, encoraje os desanimados e esclareça nossas perplexidades. E às vezes é isso que ele faz. E às vezes os doentes morrem, os conflitos pioram, o desânimo cresce e as perplexidades se aprofundam. E ainda assim continuamos a vigiar e esperar, sabendo que agora o que podemos ver, este pequeno círculo de luz de lanterna, não é a estrada toda. Não é o final da história. 10 anos atrás, o meu casamento estava complicado. Jonathan e eu estávamos arrasados, solitários e cansados de anos de briga. Tínhamos filhos bem pequenos e longas ligações e reclamações de aconselhamento conjugal. Fizemos a única coisa que sabíamos fazer. Pedimos a morar, deixamos as crianças com a mãe do Jonathan e fomos para Chattanooga, no Tennessee. Fizemos trilhas e comemos muito bem. E brigamos muito. E choramos, conversamos e gritamos e acertamos as coisas. Fizemos mais algumas trilhas, e gritamos, e conversamos, e choramos mais um pouco. Numa loja de lembrancinhas, em Chattanooga, encontramos um imã que até hoje está na nossa geladeira. Tudo vai dar certo no final. Se não está dando certo, não é o final. Compramos como uma declaração sobre o nosso casamento. Vamos resolver isto. Vamos ouvir, perdoar, aprender a amar ou morrer tentando.
Eu quero deixar claro que ninguém deve continuar num casamento abusivo. Há razões bíblicas para um divórcio ser permissível: adultério, abuso e abandono. Se você pensa estar num relacionamento abusivo, por favor, procure ajuda. No caso do Brasil, ligue 180. Havia muito pouco nas nossas circunstâncias para nos deixar otimistas, mas a promessa deste imã, mesmo que não fosse sua intenção original, não era para esta vida apenas. Era escatológica. Era expressa a nossa esperança de que, embora no mundo tenhamos aflições, Jesus venceu o mundo. João 16:33. Como Juliana de Norwich celebremente afirmou, tudo acabará bem. Tudo acabará bem e todo tipo de coisa acabará bem. Porém, isso não significa que vai ficar tudo bem agora ou que deveríamos fingir que ficará. Isso significa simplesmente que não é o fim. Eu frequentemente foco nas promessas da vida espiritual para este mundo. Comunidade, buscar a justiça, formação espiritual. Contudo, se isso é tudo que o cristianismo oferece, ele é, na melhor das hipóteses, perda de tempo. E na pior, ele é opressivo e malicioso, porque andar no caminho de Cristo vai deixar a vida difícil, pelo menos a curto prazo. A narrativa cristã proclama que a nossa esperança suprema não está em nosso tempo de vida, dando-nos benefícios na vida antes de morrer. Nós vigiamos e esperamos pela ressurreição dos mortos e a vida no mundo por vir. A promessa de Deus de renovar todas as coisas não será cumprida até que Deus irrompa no tempo, trazendo a eternidade consigo. Os cristãos acreditam que essa reorganização cósmica já começou na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é a única evidência de que o amor triunfa sobre a morte. A beleza dura mais que o terror. Os mansos herdarão a terra, e os que choram serão consolados. A razão de eu continuar vigiando e esperando, mesmo com o mundo coberto de trevas, é por causa das coisas que eu espero não estarem baseadas em sonhos ou rituais religiosos, mas serem sólidos, como uma pedra que foi removida. Quando nossas vidas estão cercadas de privilégios e confortos, algumas pessoas podem elocubrar sobre os benefícios emocionais de espiritualidade ou oração, independentemente do que se crê ser verdade ou não. Mas quando estamos sofrendo, fica claro, se não há ressurreição, nós, seguidores de Cristo, estamos desperdiçando um bocado de dor. É quando encontramos a adversidade que as palavras de Paulo mais fazem sentido. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. 1 Coríntios 15:19. É vida ou morte. Somente por causa da ressurreição de Jesus é que podemos dizer que tudo vai dar certo no final. Nós suportamos o mistério, aguardando ansiosamente pelo que Deus prometeu, a vinda do reino. Os pacificadores serem chamados filhos de Deus, os puros de coração verem a Deus e que o próprio Deus nos console em nosso choro. Os meus super-heróis favoritos, quando o assunto é prestar atenção, são os observadores de pássaros. O fervor com que observadores de pássaros profissionais buscam um entufado baiano ou um rabo branco de Margarete é inspirador, ainda que um pouco excêntrico. Na revista New Yorker, Jonathan Rosen descreve observadores como caricaturas geniais de pessoas normais. Ele continua: como um observador de pássaros, eu reconheço os dois sintomas. Eu já viajei distâncias enormes para ver pássaros. Eu risquei nomes de pássaros das minhas listas e senti uma alegria estranha, como se isso me protegesse do mal. Eu já ouvi cantos de pássaros no meu iPod. Os meus amigos observadores de pássaros são mestres da percepção. Eles estudam e catalogam o mundo natural com um cuidado e diligência que eu dificilmente tenho para outra coisa. Eles notam os habitantes de árvores distantes mais do que eu noto o que eu estou vestindo ou quem se sentou do meu lado no ônibus. Eles sempre estão de olho e essa atenção impressionante revela a minha falta de atenção. Como é raro eu procurar por qualquer coisa, como é fácil eu passar por um mundo cheio de beleza e misericórdia e nunca olhar para cima. Há uma poesia cotidiana ignorada no desconhecido mundo dos observadores de pássaros. Como todos os grandes poetas, os observadores de pássaros se destacam por sua profunda contemplação do mundo. Eles nos lembram de que a glória vem apenas ao vigiar e esperar, ficando de olho para o que a maioria deixa de enxergar. Sites e revistas de observação de pássaros são verdadeiras aventuras para quem já se entediou com a cidade. É voltar para a frescura do ar livre. Um relatório de um observador diz: a primeira espécie que eu notei aparecer este ano foi um chapim tufado cantando pire, pire, pire no nosso pomar, numa tarde ensolarada de domingo, no final de janeiro. O seu canto foi meu primeiro lembrete auditivo de que o inverno eventualmente irá acabar. Se é para termos alguma esperança, a nossa esperança é escatológica. Deus finalmente renovará este mundo velho e triste. Jesus é o nosso primeiro lembrete auditivo de que o inverno irá acabar. A sua ressurreição é uma promessa real, de carne e osso. Mas quando Jesus ascendeu aos céus, ele não nos deixou com um mero amuleto para nos lembrar dele até que ele retornasse. Ele prometeu continuar agindo. Ele enviou o seu Espírito Santo para o seu povo. A promessa da ressurreição também é que Jesus ainda está trabalhando hoje nas nossas vidas, no tempo presente. Então vigiamos e esperamos pelo reino vindouro, quando Deus finalmente fará a justiça. Mas também vigiamos e esperamos por vislumbres deste reino aqui e agora. A oração nos ensina este ofício da vigia, não só para o Eschaton, mas também para a obra de Deus nas nossas vidas diárias. Segundo Rowan Williams, o observador de pássaros experiente, parado, preparado, alerta, sem tensões ou irritações, sabe que este é o tipo de lugar onde o extraordinário subitamente se manifesta. Ele compara isso com a oração. Às vezes, é claro que isso significa um dia inteiro sentado, olhando a chuva sem nada demais acontecer. Eu suspeito que, para a maioria, boa parte de nossa experiência de oração é exatamente assim. Eu acho que viver nessa espécie de expectativa, viver com consciência, com os olhos suficientemente abertos e sua mente tanto relaxada quanto a tempo suficiente para ver o que vai acontecer, é essencial para o discipulado. O discipulado cristão é uma vida inteira de treinamento sobre como prestar atenção nas coisas certas, para observar a obra de Deus nas nossas vidas e no mundo. Por meio de muita prática, nós tiramos nosso olhar das distrações e dos medos para nos atentar ao que Deus se atenta. Nós aprendemos a vigiar. Silêncio, quietude e atenção estão cada vez mais raros em nosso mundo crescentemente barulhento, digital e frenético.
No seu livro The Shallows, Águas Rasas, Nicholas Carr mostra como nossos cérebros estão sendo fisicamente reprogramados por nosso uso tecnológico, de modo a aprimorarmos nossa capacidade de absorver pitadas fragmentadas de informação, mas reduzirmos a atenção prolongada a qualquer pessoa, argumento ou experiência. A atenção está sob risco crítico de extinção. A tarefa da igreja é aprender a manter nossos olhos bem abertos para como Deus está agindo. Nos reunimos a cada semana, vigiando a procura do rei vindouro. E com a diligência de uma sociedade de observadores de pássaros, procuramos a glória ignorada em nosso meio, a presença inusitada, mas regeneradora de Deus no mundo. Vigiamos à espera de vislumbres da redenção, agora ou no porvir. Por meio da oração, do culto público, das escrituras e dos sacramentos, nós treinamos nosso olhar para notar a luz nas trevas. Quando o próprio Jesus esteve sobre um céu escuro, ele fez a mesma oração que fazemos nas completas, quase que palavra por palavra. Ele pediu para que seus amigos vigiassem com ele, como se velassem pelo que vigia. Na noite anterior à sua morte, Jesus provava a amargura de sua vulnerabilidade total. A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus 26:38. Então ele pediu a Pedro, Tiago e João que vigiassem com ele. Jesus era o homem esperando pela sentença, a mulher esperando os resultados de sua biópsia, a mãe esperando as notícias do cirurgião. Jesus estava esperando que a sua hora chegasse. Ele estava esperando a sua morte. E com toda a vulnerabilidade comum da fragilidade humana, com os olhos inchados e a alma cansada, ele pediu que seus amigos ficassem com ele. Mas os seus amigos não vigiaram. Eles caíram no sono. Então Jesus lhes pediu mais uma vez. E desta vez, o pedido assume uma urgência espiritual, até cósmica. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Agora, ele não estava apenas pedindo que os seus amigos acordassem. Ele estava lhes chamando para orar, para o estado de alerta espiritual, para prestar atenção na verdadeira realidade. Ele estava lhes exortando a observar a história de Deus transcorrendo em seu meio. E novamente eles caíram no sono. Esta oração que faço todas as noites, que Deus vele pelos que vigiam, foi feita pelo próprio Deus para a humanidade. E não velamos nem vigiamos por ele. Mas Deus demonstrou graça por nossa fraqueza. Ele deixou seus amigos descansarem e quando a hora chegou, ele lhes acordou. Jesus ficou sozinho para orar, com lágrimas e sangue, durante aquela longa noite. Por causa disso, podemos pedir a Deus para velar por nós com a plena certeza de que ele de fato vigiará. Ele não vai cair no sono. Oliver O'Donovan aponta que, embora os salmistas e os profetas do Antigo Testamento regularmente clamem para que Deus desperte, este clamor nunca é feito no Novo Testamento. Deus já agiu decisivamente por meio da encarnação e o chamado não é mais para que Deus haja. Jesus deixou claro, Deus está conosco e ele conhece a nossa fragilidade e vulnerabilidade tão certamente quanto ele conhece a pele de nossas mãos. O Novo Testamento clama, por sua vez, que nós continuemos despertos para Deus, para que fiquemos alertas para a obra de Deus no mundo. De acordo com O'Donovan, Deus já despertou. Ele já agiu. Tudo o que falta agora é que os fiéis despertem. Dirigido aos cristãos, o Novo Testamento enfatiza a necessidade de um estado de alerta constante. Fiquem acordados, permaneçam firmes. 1 Coríntios 16:13, especialmente quanto à persistência na oração. Como Tiago, João e Pedro, somos chamados a vigiar e orar, até mesmo talvez especialmente nos tempos de trevas. Eu aprendi que nas trevas eu precisava procurar mais intencionalmente pelo auxiliador, pelas formas que Deus está ativamente nos notando e amando. Eu aprendi a fazer isso por meio da oração. Assim como nossas pupilas dilatam, para que mais luz entre, para ver mais do que era possível num primeiro momento, a oração ajusta nossos olhares para ver Deus nas trevas. Em 2017, depois de um longo período de evitação e distração, eu lentamente comecei a tirar tempo para chorar e vigiar. Quando o fiz, comecei a ansiar intensamente por beleza e deslumbre. O velho ditado é verdade. A fome é o melhor tempero. Ao passar pelo mistério da perda, qualquer imagem de beleza, moral ou física, era como maná. Um dia, numa caminhada, eu notei um tom específico de amarelo num girassol. Parei e fiquei estupefata. O que, para falar a verdade, é bem raro para mim. O Deus que de alguma forma permitiu a peste bubônica também permite girassóis florescerem num tom de amarelo que é o auge da sublimidade. Uma semana depois do meu segundo aborto espontâneo, eu fiquei em silêncio com lágrimas saindo dos meus olhos, observando o oceano e perdendo a conta de quantos tons de verde e azul eu via. A própria beleza foi uma mãe para mim, me consolando em seu abraço sem palavras. E o que me chocou naquele momento, a ponto de me fazer chorar, foi que não tem um lugar aonde ela não vá. Não há um lugar no planeta, nenhuma tristeza tão profunda, que um raminho verdejante de glória não possa romper o concreto de alguma forma. A beleza não faz a dor do sofrimento e da vulnerabilidade desaparecer. Não é como se o canto das cigarras e um bom café fizessem você sentir menos a tristeza de perder seu cônjuge, ou um amigo, ou mesmo a de um dia ruim. Porém, nos momentos em que pensamos que a angústia e as trevas são tudo que existem no mundo, que nada é amável ou sólido, é que a beleza se torna um lembrete de que há mais nas nossas histórias do que só pecado, dor e morte.